8 e 9. Amém? Amém. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Amém. Irmãos, podem sentar. Certa vez, um pai estava sozinho em casa porque sua esposa teve algum compromisso e teve que ficar fora por um tempo. Ele estava cuidando da sua filha. Daí estava tudo escuro, ele estava no quarto com ela e ele pegou, o bebê começou a chorar e ele foi lá na cozinha fazer um leite para a filha dele. E quando ele chegou lá, tinha uma barata no chão. E ele pegou, como qualquer ser humano normal, pegou no chinelo, foi lá e matou a barata. Fez o leite, voltou pro quarto, tudo normal. E daí Deus começou a ministrar no coração dele, com uma barata. E Deus disse para ele assim, meu filho, você fez uma coisa com a barata e eu queria te dizer uma coisa. Olha, você, comparado a mim, o tamanho de Deus comparado ao do humano, é de um humano uma barata. Nós somos pequenos e extremamente inúteis, mas Deus continua nos amando. É impressionante isso. E Deus pegou e falou para ele assim, filho, eu podia ir lá e fazer o mesmo que você fez. Eu podia ir lá e esmagar vocês, porque vocês deram errado, me traíram, mas mesmo assim, o que foi que Deus fez, gente? Deus pegou, foi lá, seu único filho, e entregou por pessoas que eram como baratas, por pessoas que viviam num lugar sujo, por pessoas que faziam coisas sujas, mas mesmo assim ele demonstrou o grande amor dele por nós, entregando seu filho. E o que eu queria falar hoje era sobre o amor, que é uma coisa tão maravilhosa, porque é o próprio Deus, é a própria essência divina. Eu queria falar sobre a maior demonstração de amor de toda a humanidade, de todo o universo, de todas as galáxias, de tudo, que foi a morte de Jesus por nós. A gente vai passear um pouco pela Bíblia hoje, porque isso é muito legal. E lá em 1 João 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E lá em Isaías 53, 7: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus, sendo o próprio Deus, com toda a sua glória e magnitude, ele veio e se entregou por nós. E esse amor nos constrange de uma forma tão impressionante que eu acho que, pelo menos porque eu acho que esse é o sentido do Evangelho e eu acho que, não sei se todos nós fazemos isso, mas eu tento fazer isso, que é praticar esse amor. E daí eu penso numa prática de amor. Na Bíblia é uma história que a gente vê como prática de amor de Cristo para com pessoas que não merecem. A história do bom samaritano. A história do bom samaritano. Um homem que não podia ter relações com os judeus, nem chegar perto, porque era uma lei da época. Mas ele viu aquela pessoa e ele não foi como os outros que passaram. Ele foi lá e ajudou seu irmão. Irmãos, essas semanas atrás, eu percebi uma coisa. Nós não sabemos de nada que acontece na vida da gente, dos nossos irmãos, né? E às vezes sabemos. Fulano pecou. Ei, tu viste, fulano caiu. Às vezes a gente sabe essas partes. Mas a gente não sabe o que eles passam de verdade. Eu aposto que se eu perguntar pra você, pra irmã aqui,
história dessa irmã daqui, a senhora não vai saber toda. Infelizmente. Mas se eu perguntar pro meu tio a minha história, ele vai saber, porque ele é minha família, ele me conhece. Então, como famílias em Cristo, nós devemos nos importar. Nós devemos saber, nós devemos nos preocupar. Não era assim que a igreja primitiva vivia? Não era assim que os irmãos viviam, sendo unidos e prestativos? E eu acho que isso é um exemplo para a nossa sociedade de hoje. Porque a gente vê que há tanta guerra, tanta discórdia, tanta miséria, tanta coisa ruim no mundo. E nós, como igrejas, o que estamos fazendo quanto a isso? Lá em Atos 2, nós conhecemos muito essa passagem, porque é uma coisa que nós falamos sempre. E dias perseverando, 2, 46 e 47. E dias, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E caindo na graça de todo o povo. Irmãos, eu queria saber uma coisa de vocês. Seu vizinho, ele sabe que você é cristão? Ou ele escuta a sua gritaria com o seu filho, ou com sua esposa, ou com seu marido? Ou ele, olha só sabe o cristão que você é quando você sai toda arrumadinha com a Bíblia debaixo do braço para a igreja? Será que nós, hoje, caímos na graça do povo? Não da forma que seria mais prática, que seria se ajustando a eles. Mas será que nós, como cristãos, que significa pequenos cristos, nós somos pessoas que são boas de se estar perto? Somos pessoas que somos amáveis, amigáveis? Ou a gente é toda fechada na rua, chega em casa, você não fala com o seu vizinho, você não dá boa noite, você não faz nada para se preocupar com as outras pessoas que vivem perto de você? Ou você é uma pessoa legal, uma pessoa que, boa tarde, moça, boa tarde, bom dia. Pra gente ser cristão de verdade, eu quero passar essa parte da mensagem para vocês. Pra gente ser cristão de verdade, a gente precisa ser como Cristo. Cristo foi odiado, sim, ele foi odiado, ele foi perseguido. Mas Jesus, ele foi tão maravilhoso quanto essa situação, que ele mostrou amor por pessoas que, ao ver na sociedade, não mereciam. Jesus sentou com aquela mulher samaritana e constrangeu ela tão fortemente, mas de uma forma tão amável. Jesus fez ela se arrepender dos seus pecados. Jesus curou leprosos. Jesus entrou na casa de um letrão. E será que nós estamos sendo assim hoje? E eu acho que quando o amor de Deus constrange a nossa vida, nós nos transformamos. E com essa transformação, as pessoas começam a notar nossa mudança. Então eu queria perguntar, dentro dos lares, dentro dos seus lares, dentro da casa de cada um de vocês, quem vocês são? Será que eu, Vitória, sou uma cristã dentro da minha casa? Será que vocês são cristãos dentro de casa? Mas eu não estou falando daquele bom e velho cristão que coloca um arroz de nascimento maravilhoso para tocar e fica lavando os pratos cantando bem alto. Não é só isso, não. É o amor que foi pregado por Cristo. O amor com o seu marido que não é cristão. O amor com seu filho que infelizmente está perdido. É o sentar e conversar e entender a sua família. Apesar das dificuldades, apesar do ódio, apesar de tudo que tem dentro de uma família normal, será que você está sendo cristão? Será que você está amando? Aleluia! Glória a Deus! E com essa transformação sua, dentro do seu lar, você tem uma unidade, certo? Porque a partir do momento
que você ama, você transforma a sua vida e faz com que seus parentes, seus familiares amem também, que seria o servir a Cristo. E vocês se transformam em um só. Aí vocês vêm pra cá, todos vocês. E como vocês estão sendo aqui dentro da igreja? Porque eu passei por uma coisa que eu vou contar pra vocês agora aqui a pouco. Eu passei um tempo sem sentir nada. Eu passei um tempo vindo pra igreja, toda vez que tinha culto eu não sentia absolutamente nada. E daí eu via que eu estava errado, porque a presença de Deus estava aqui. Mas tudo bem, é normal? Não é normal. Eu chegava aqui no culto de domingo, bonitinha, arrumadinha, e tinha os louvores, eu levantava o braço, fechava os olhos, tentava adorar a Deus, mas eu não conseguia. E nesse não conseguir, eu ficava preocupada. E eu ficava perguntando, como está minha vida espiritual, Deus? Por que eu estou tão distante assim? Desde pequenininha, quando eu cometia algum erro, minha mãe falava assim, minha mãe brigava comigo, botava no castigo, e isso não era nem o pior que ela fazia. O pior que ela fazia era isso aqui, ó. Vitória, olha para trás agora e vê onde tu deixou tua cruz. E eu costumo me lembrar muito disso, obrigada, mãe. Porque às vezes a gente faz coisas e fala coisas e que nos afastam de Deus. E às vezes a gente não percebe como isso está afetando todo mundo ao nosso redor. Eu li um livro uma vez que a personagem principal falou assim, eu sou uma granada. Porque pensando que eu estou sozinha, tem pessoas ao meu redor. E mesmo achando que eu estou sozinha, tem pessoas que se preocupam comigo. Então eu sou uma granada. Como? Quando uma coisa me afeta, eu mudo. Minha mãe notou a mudança, minha mãe veio conversar comigo e a gente conseguiu, né, mãe? E quando eu mudei, isso afetou minha mãe também. Afetaram as pessoas que estavam ao meu redor. Então, a partir daí, começaram a notar a diferença, me perguntaram se eu estava bem, se perguntaram se eu estava bem, não sei o quê. Minha melhor amiga vinha falar comigo e ficava, Vitória, tu tá bem? O que foi que aconteceu? Tu tá diferente. Meus professores perguntavam porque eu estava desanimada. E daí eu percebi que eu não tinha por que estar assim. Se eu me digo cristã, se eu me digo pequeno Cristo, eu tenho que demonstrar o amor de Cristo por aí, certo? Então por que eu estou assim? Eu não estou dizendo que isso não é certo, que não é normal, porque apesar de cristãos somos humanos e infelizmente passamos por dificuldades. Mas o problema todo é o que vamos fazer com essa dificuldade. O que vamos fazer quanto a isso? Vamos agir ou vamos ficar parados? Vamos levantar e resplandecer ou vamos só observar? E eu percebi que Jesus, ele passou por tanta coisa por mim, e eu estava distante dele. Só que daí, depois eu percebi que eu precisava ficar perto dele, porque é como se fosse o oxigênio. Eu não consigo viver sem, porque quando eu estou sem, eu fico sem luz, eu fico sem alegria, eu fico sem paz, e não é assim que se quer viver. Ninguém quer viver assim. Então eu proponho um desafio para vocês, a partir do que vocês escutaram agora. Amem. E acredite ou não, isso é um desafio. Porque é muito fácil eu dizer que eu amo a minha mãe, que faz tudo por mim. É muito fácil. É fácil demais você perguntar pra tia Vânia e dizer assim, a senhora ama Kleber? Ama, claro que ama. É o filho dela. Então, o desafio de verdade é amar pessoas que não te amam. O desafio de verdade é amar coisas que não favorecem você. E é um desafio porque não é nada fácil.
que eu aprendi da vida é que pessoas mudam pessoas. Então a pessoa de Cristo me mudou, então a partir daí eu devo mudar as pessoas. Eu devo ser cristão. Então, o desafio lançado hoje, eu quero que vocês sejam mais cristãos, eu quero que eu seja mais cristã. E que nós venhamos mudar, porque nós precisamos. Eu estava, essa semana toda foi muito nervosismo para mim, porque foi semana de prova, e eu estava louca, estudando, não sabia se eu estudava Bíblia, se eu estudava para a prova, e eu fiquei tudo confuso na minha cabeça. Mas aí eu parei para pensar assim, e isso veio para mim de uma forma tão inesperada, porque eu estava assistindo, e minha mãe estava do meu lado mexendo no celular. Aí ela ouviu um áudio. Aí no áudio estava falando sobre isso, sobre a comunhão entre os irmãos. Era um minuto com Deus, né? Aí eu parei assim, poxa, é isso, Deus, obrigada. Porque eu fiquei durante 2 dias conversando com o Wesley por videochamada e conversando com a minha irmã. E eu perguntava ao meu professor, eu falava com todo mundo que podia para falar sobre isso, eu não sabia o que falar. E daí, repentinamente, amor. Tem melhor coisa para se falar do que o amor de Cristo? Tem melhor palavra no mundo? Se vocês acharem alguma, me digam, porque eu não acho que tem. Irmãos, eu quero concluir com uma coisa. Nunca na vida de vocês julguem a situação do irmão, porque a gente não sabe de nada. A gente não sabe o que o outro está passando, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que a gente não sabe o que está acontecendo na nossa própria vida, gente, pelo amor de Deus. É uma coisa inevitável. Na nossa própria natureza, a gente olha assim e vê, ih, caiu, eita, viu? Se eu estivesse no lugar dele, eu não caía. Tu cai todo dia em outra situação, imagina dele. A gente costuma, Deus, Ele não coloca algo na nossa vida que a gente não possa suportar, certo? Isso que a Sara passou, irmã. A Sara foi uma guerreira, que eu no seu lugar não ia aguentar nem um dia. Quando que minha tia testemunhou, eu meio que vivi na mesma situação que ela. E tinha acontecido, foi na sexta-feira anterior ao dia que aconteceu isso com a gente. Eu tava mal também, porque eu tava triste, porque minha mãe tinha conversado comigo, e eu tava pensando assim, poxa, que tipo de crente eu sou? E quando aconteceu aquilo, eu nem gosto de entrar na água, eu nem gosto de praia. Aí eu tava deitada na areia, ouvindo música, minha mãe mandou eu brincar. Aí eu peguei, não queria, mas relutei um pouquinho e fui brincar. Só que aí, quando eu vi que minha prima estava jogando com o pai dela e não tinha muita coisa para me fazer, eu peguei e disse, vou entrar na água. Fui acompanhando minhas tias. Irmãos, quando você está numa situação que não dá para você sair, ou não está encurralado numa coisa que é inevitável, você acaba vendo o quão miserável você é. E eu percebi que eu poderia morrer ali. Poderia acabar a vitória ali naquele momento. E o que foi que eu fiz? Quando eu chegasse lá no céu e Deus me dissesse, mostra com tuas mãos o que eu tinha feito na minha vida. Eu estava saindo de um castigo da minha mãe. E quando as pessoas não conseguiram para Cristo, e eu fiquei preocupada. E eu pensei na hora assim, não, para, se eu ficar quieta, eu vou subir, eu vou na superfície. Aí eu peguei e fiquei parada. Aí quando eu parei, minha prima, que é menor que eu, acho que ela tem 10 anos, ela veio pra cima de mim pra não se afogar e ficou me empurrando pra baixo. E eu percebi, tá bom, Deus, me leva, acabou. Só que aí quando eu senti a minha tia me puxando e a onda me
por cima da gente. Aí minha prima se acalmou um pouquinho, a gente conseguiu sair. Eu percebi, meu Deus, como minha mãe sempre falou, para morrer basta estar vivo. Então, que nesses dias, que todo dia de manhã é uma oportunidade para fazer uma coisa diferente. Então, que nesses dias que estamos vivos, que estamos bem, que estamos com saúde, que venhamos ser cristãos, que venhamos amar. Porque eu aprendi que quando você morre, você não leva nada. Então, que pelo menos as pessoas que fiquem aqui lembrem de você com carinho. E não só como a irmã que ficava lá na frente da CIV. Então, que venhamos ser pessoas amáveis, que venhamos ser pessoas boas, que venhamos ser cristãos. E que todos os dias nós venhamos amar cada vez mais. Porque Deus é amor. Amém.